boa tarde, sejam muito bem-vindos ao 26º Pratos Limpos. Hoje vamos ter connosco a Marlene Vieira, ou talvez só Marlene, vamos ver como é que, que novidades é que ela tem para nós. Eu acho que vai ter grandes novidades, porque estamos mesmo em cima da abertura do seu novo restaurante. Vamos falar sobre isso. Antes, Miguel Pires, junta-te a mim para falarmos um bocadinho sobre as tuas últimas aventuras. Bom Miguel, dia, olha, apesar de dia. parece que já é primavera, eu estou assim com este ar de velhinho, gripado, porque não sei se foi da emoção de poder ter estado finalmente num lugar sem máscara, onde ninguém usava máscaras. Se calhar o meu organismo, que nunca apanhou Covid, mas consegue apanhar todas as outras coisas que andam no ar, e estou aqui com a garganta meio afetada e com uma tosse. Portanto, se acontecesse um ataque, tudo bem. E a que é que se deveu, de facto, essa liberdade toda? Em França parece que acabou o Covid e, por isso, mal saí do aeroporto em Bordeaux para ir à gala da Michelin em Cognac, já não havia mais máscaras em lado nenhum, o que ao mesmo tempo foi também um certo alívio, poder voltar um bocadinho ao antigamente. E pronto, de facto, foi um evento interessante, poder estar. Eu costumo às vezes ir ao Banhida, às galas, às cerimónias da Michelin do Guia Portugal de Espanha, que normalmente são em Espanha, e nunca tinha ido a outra. Na verdade, eles nunca tinham convidado a imprensa internacional e também nunca tinham feito fora de Paris. Isto é cada vez mais o modelo de negócio do guia, arranjar novas cidades para fazer guias e naquelas onde já estão, nos países onde já estão, procurar novos locais para fazer os eventos que são patrocinados, e são esses patrocínios que depois vão permitir que nós possamos ver o guia online à borla, uma vez que as edições em papel cada vez mais são edições reduzidas para colecionadores, chefes e pouco mais. E pronto, lá estivemos, neste caso foi em Cognac, uma pequena vila muito conhecida, como o nome dá a entender, por essa bebida, que é uma dos brandies mais famosos do mundo, um hotel maravilhoso e blá blá blá, e depois tipo um teatro de província muito pequeno, em que num país onde há não sei quantos restaurantes que ganham estrelas Michelin, ou seja, por ano são mais os que ganham do que aqueles que Portugal e metade de Espanha têm desde sempre, o que dá sempre uma polémica, sobretudo quando estás no meio de espanhóis, como era o meu caso. Nós queixamos dos espanhóis queixam-se dos franceses, é giro isso. E pronto, houve de facto novidades, há mais 2 novos restaurantes com 3 estrelas, no mês a marcada vou publicar por acaso, ou publiquei já sobre isso, e havia, se não me engano, 41 novos uma estrela que não cabiam todos no palco. Fica aqui um bocadinho esse registro, é uma região que vale a pena de facto conhecer, e é um evento que é fechado ao público, mas pode ser acompanhado em streaming, mas que os nossos, como temos muitos ouvintes também, que são pessoas ligadas à cozinha, chefes, e que muitas vezes são convidados, acreditem que Valência parecia aos Oscars comparados com o da pátria da gastronomia e do Guia Michelin. Mas tu falaste-me de uma coisa engraçada, que é um restaurante que passou de 0 estrelas para 3 estrelas em 7 meses. Eu ontem estive a investigar, antes de publicar o artigo, estive a investigar se era um caso inédito. Ou seja, é claro que se de repente há um guia novo em Tóquio ou em Nova Iorque, como aconteceu, é normal que haja um restaurante com 3 estrelas logo no primeiro guia. Mas não é disso que se trata. Estamos a falar de guias que já existem, que de repente esse restaurante abre e passados menos de um ano ganha logo 3 estrelas, de modo a entrar no guia. Parece que, segundo a Wikipédia, da página da Wikipédia do Alain Ducasse, há um restaurante dele nos anos 90 que isso aconteceu, mas essa página da Wikipédia, ela própria diz que carece de confirmação e não consegui confirmar de outra maneira. E no Oriente já houve também em Hong Kong e em Singapura alguns restaurantes que passaram de 0 a 3, acho que um foi por engano, é uma história assim meio insólita, e outro aconteceu isso, mas tipo em 7 meses é recorde absoluto, do Arnaud Donquel, que é um chefe muito interessante, é um chefe que eu tive a oportunidade de visitar no verão, e visitei a horta que trabalha com ele e gostei imenso. Fizemos ali um almoço que ele ficou ali a fazer só uns legumes
crus que acabados de apanhar, comemos ali. O Alain Dunkel também tem para nós outra particularidade, para quem conseguiu pôde assistir, ele esteve no Festival do Vila Joia há uns 10, 12 anos. Eu lembrei-o disso e ele tem, tipo, já não me recordava, na altura acho que ainda só tinha uma estrela, portanto, entretanto passou a 2, a 3 no Lavag d'Or em Saint-Tropez e agora, então, neste Paris, que pertence ao grupo da Louis Vuitton Moet Hennessy, não é? Curiosamente, Hennessy, que foi uma dos conhaques que visitámos, mas acho que não tem nada a ver, esperemos que não. E o Alain Dunkel tem uma grande sensibilidade e uma coisa mesmo daquela escola francesa, tipo, os molhos dele são, tipo, o grande segredo, ou um dos grandes segredos além dos produtos, são os molhos, que têm 30 ou 40 e tal molhos diferentes, todos eles feitos de uma maneira, blá, 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 com um saucier só mesmo, ou seja, um especialista em molhos só que gosto de fazer. Estou-te a ver convertido às estrelas Michelin e à escola francesa. Vens de lá encantado. Eu sou um grande fã da cozinha francesa, quer dizer, eu nunca escondi, obviamente que eu não gosto, a questão da Michelin não é tanto o ambiente em si dos restaurantes, às vezes é a parte que me custa mais, é esse lado meio museu ou meio demasiado formal. Felizmente cada vez mais há restaurantes ditos de fine dining, mas que em termos de sala não, são mais descontraídos e é os que eu prefiro, mas eu adoro o lado da excelência da cozinha, isso não há dúvida nenhuma. Ok, olha, eu só para te deixar de água na boca vou dizer, não fui ainda, estou para ir, parto no domingo para Madrid, para ir ao Madrid Fusion, e que vai ter, são os 20 anos, não é? Portanto, vai ter coisas, acho que bastante interessantes. E é só para dizer aqui muito rapidamente que eu estive a selecionar as coisas imperdíveis. Para além do David Munhoz, do Divertso, que vai fazer uma apresentação chamada Deixem-me fazer-vos uma pergunta. Tem o René Redzepi com o António Luís Aduriz numa conversa a dois chamada Um Encontro de Pensamentos. E tem, para além do grande tributo da homenagem dos 20 anos, que vai ter o Gaston Acuri, o Alex Atala, Máximo Bottura, o Yoshihiro Narizawa e o Pascal Barbou e a Helena Azak, todos juntos. Vamos ter ainda o Juan Roca com uma apresentação chamada Impossível significa que ainda não encontramos a solução. Pronto, estas aqui eu achei que eram aquelas mesmo que não se podem perder de forma nenhuma, para além de muitas outras coisas interessantes. E acho piada porque todas elas têm uma espécie de... Bem, tirando o tributo, que é uma coisa mais geral, mas as outras têm todas nos títulos uma espécie de indicação de que a questão do pensar a cozinha e destas coisas de ideias, caminhos novos, encontros de pensamentos, etc., pronto, parece uma coisa estimulante. O Madrid Fusion faz 20 anos, não é? E o Madrid Fusion foi durante muitos anos o grande congresso onde eram reveladas as novas tendências, o Ferran Adrià e isso, aguardavam sempre esse espaço para o fazer. Nos últimos anos, quer dizer, foi virtual ou não existiu, não é? Mas todos nós sabemos que os congressos, diríamos, na última década, também porque se tornaram grandes negócios, e também faz parte, tornaram-se mais isso do que propriamente lugares onde foram lugares de conhecimento e de grande inovação. Hoje, com as redes sociais também, passaram a ser muitas vezes o palco que os próprios chefes já utilizam logo quando têm alguma novidade para dar, dão logo. Mas este Madrid Fusion e o José Carlos Capel, que conhecemos muito bem, com quem costumamos estar, tivemos agora recentemente, não foi, Alexandra? É sempre já não vai para novo, mas que é uma pessoa anda sempre em busca da novidade e é sempre muito exigente, não é? Para ele parece que agora quase que não há nenhum chefe vanguardista em Espanha, com exceção do Angel, não sei se posso dizer isto, do Angel Lyon, que ele diz o Angel Lyon, e acho que já nem o David do Diverso para ele é vanguardista. Pode ser um bocadinho irritante isso, mas ao mesmo tempo é isso também que faz fez com que Espanha, durante aqueles anos todos, com esta exigência também da imprensa e de outras pessoas que pensavam a gastronomia e a concorrência entre os próprios chefes, que muitos deles até são amigos, fez com que eles avançassem de uma forma e terem um lado muito específico seu de Espanha na cozinha, que vai ficar ao lado de França, de Itália, do Japão e de outros, na história da gastronomia da cozinha mundial. Não tenho dúvida nenhuma disso.
Mas eu até estava a fazer esta ligação porque, bom, antes desta nossa conversa aqui, eu até tinha falado um bocadinho com a Marlene, só para ter enfim, uma visão um bocadinho do que é que vai ser o novo restaurante, e uma das coisas que tivemos a falar foi precisamente a influência de uma certa apresentação que o António Aduriz fez em Lisboa, no Peixe em Lisboa, aqui há uns tempos, mas eu acho que nada melhor do que termos a Marlene connosco para falarmos disso e dessas influências e do que vai ser o novo restaurante. Olá. Olá, Marlene. Bom dia. Bom dia. Tudo Muito bem-vinda. Obrigada. Tudo bem. Marlene, pronto, acho que é quase, não é preciso apresentar a Marlene, porque é subejamente conhecida de toda a gente que se interessa por gastronomia e que tem acompanhado o percurso dos últimos tempos, dos últimos anos da gastronomia em Portugal, tem visto o trabalho que a Marlene fez sempre de grande consistência desde o início, com um momento de uma passagem pelo Avenue, nessa altura assumindo mais uma cozinha de autor e apresentando-se já com ambições claras e muito assumidas, que foi uma coisa num mundo em que havia poucas mulheres também na gastronomia nessa altura, agora há cada vez mais, felizmente, e começa a ser uma coisa muito mais normal, mas a Marlene apareceu sempre como uma pessoa com uma identidade própria. Depois houve um outro momento em que o seu trabalho talvez tenha tido menos visibilidade pública, mas continuou a ser feito, e aliás a Marlene protestou algumas vezes por isso, por dizer: eu estou a fazer um trabalho tão bom e tão sério e tão consistente, mas se eu não venho aqui falar de que estou a trabalhar para as estrelas ou outra coisa, as pessoas dão menos atenção. Mas entretanto o caminho foi-se fazendo sempre com vista a voltar com um restaurante em nome próprio, um restaurante de autor, que é o que está a acontecer agora. A Marlene tem um projeto dividido em duas partes, no fundo, não é? Que é o Zoom Zoom, que já abriu, houve aqui a pandemia pelo meio, houve enfim, todos os desafios que isso representou. O Zoom Zoom abriu, já é um sucesso, está aí a funcionar, e neste momento, portanto, temos que explicar que isto passa-se tudo em Lisboa, peço desculpa para quem não o situei, mas neste momento, o edifício onde funciona o Zoom Zoom, no outro lado, a outra metade, vai abrir o Marlene. Marlene, o que é que vai ser o restaurante de autor? Qual é a ligação entre os dois lados deste projeto? É importante dizer que o Marlene é Marlene, vírgula. Antes de mais. Porquê a vírgula? Porque a Marlene começa na Marlene, mas depois há sempre ali uma continuidade, juntamente com a equipa que me tem acompanhado há muito tempo. E por isso a vírgula está lá, porque é uma descoberta. É isso que se pretende naquele espaço, ser uma descoberta de novas texturas envolvidas com sabores portugueses, com produto português, e por isso aquela conversa sobre o Andoni e sobre as texturas, e introduzindo já isso, o Marlene vai ser a nossa pérolazinha, onde nós queremos ser se calhar mais perfeccionistas, onde nos queremos levar a um nível um bocadinho mais desafiante, mas é um espaço também com boa comida, obviamente é de boa comida garantidamente. Também essa parte. Também isso é um bocado que às vezes as experiências não... vai ter um menu de degustação e é sempre difícil nós dentro do menu de degustação ter todos os pratos brilharem da mesma forma, portanto há de haver uns que vão brilhar mais do que outros, mas isso faz parte e é possível que haja alguma discussão à volta de qual é que gostam mais ou qual é que gostam menos, isso faz parte e nós também gostamos disso. É interessante essa dinâmica dentro de um espaço. Isso é engraçado, ainda não falámos, desculpa interromper, porque eu acho que vale a pena falar um bocadinho disso, que é a construção de um menu de degustação. E esse exemplo que estavas a falar, que é como se os pratos tivessem que ter todos um bocadinho o mesmo valor, e na verdade não é? É um caminho. Queres, já agora, já uma vez que o restaurante também está a abrir, podes falar um bocadinho, estás a dizer, antes de irmos depois para as texturas. Como é que constróis, por exemplo, é um menu longo, não é? Como é que é? Ele tem
é como se fosse um pouco ou seja, uma experiência que a pessoa tem ali, vai subindo e espera-se que não caia, não é? E ela vê ali um apogeu. Como é que constróis um menu de degustação, por exemplo? No meu caso, e o Marlene, foi pensado, e como tenho a base de portuguesa muito forte na minha identidade e na minha forma de estar na cozinha, e como eu já tive a oportunidade de explicar a algumas pessoas, o Marlene começa com a base da mesa portuguesa. Quando nós estamos, quando vamos à casa de amigos, ou estamos numa reunião familiar, ou num convívio, um convívio entre família ou amigos, o nosso fio condutor começa por aí, no caso. O que é uma mesa portuguesa? O que é que encontramos nessa mesa portuguesa? E construímos a partir daí. Obviamente que construímos e desconstruímos determinadas coisas. Usamos essa base, mas depois é muito importante a questão do equilíbrio em termos de. Eu sou altamente consumidora de restaurantes fine dining e não só. E ultimamente o que me tem cansado muito é o excesso de proteína nos pratos, e também a questão de, hoje em dia já não se faz tanto, e acho muito bem, o que tem evoluído em questão de menu é não haver obrigatoriamente nem proteína nem hidrato nos pratos, e é um bocadinho por aí que nós vamos também. Nós não queremos que todos os momentos hajam proteína animal, e que os alimentos, se calhar, que são secundários no prato dos portugueses, passem a ser o ingrediente principal. Essa foi também é uma tendência no mundo, por isso não vou dizer que foi eu que inventei a roda, porque isso não é verdade. Portanto, há uma tendência, nós também gostamos, eu gosto de estar e gosto para esse lado que caminha a cozinha. Acho que é muito mais equilibrado no fim da refeição, nós não ficarmos completamente atordoados com tanta comida. É importante que se termine de uma forma leve. Mas isso é interessante, Marlene, desculpa interromper, que é a ideia de não é preciso ir para um vegetariano, não é? O Avilés acaba agora de abrir um restaurante vegetariano, não é? O Encanto, sim, em que todo o menu é vegetariano, mas há modelos intermédios também, não é? Há essa possibilidade, quer dizer, a ideia do flexitarianismo, ou a ideia de que podemos ter um meio caminho em que os vegetais entram muito mais, ocupam lugares que antes eram ocupados pela proteína animal e pelos hidratos, mas não são necessariamente as únicas coisas. Portanto, esta divisão só vegetariano, não vegetariano, começa a deixar completamente de fazer sentido, não é? Temos uma coisa, e nem sequer é plant-based, é os vegetais estarem lá a mais, não é? Ou outras... Há pouco tempo fazíamos uma reflexão entre a equipa estávamos a pensar porque é que os vegetarianos, eu, por exemplo, não sou vegetariana e vou a restaurantes vegetarianos, adapto-me àquela forma de estar na vida, mas os vegetarianos não se adaptam ao outro lado. Portanto, vamos a um restaurante que não é vegetariano e a pessoa que é vegetariana continua a comer vegetariano. Mas isso não acontece ao outro. Mas eu acho que é uma forma de... Eu acho que nós podemos... O facto de comer proteína uma vez ou outra, animal, não faria mal. Assim, acho que aí entram questões políticas, religiosas, quer dizer, é como... Eu, por acaso, aí não entro. Não, mas no caso de ser religião, até entendo. Está bem, mas política ou éticas vai ser um bocadinho idêntico. Eu, por acaso, aí respeito, desde que não venham fazer manifestações à porta, como aconteceu às vezes com os veganos, não sei o quê. Eu respeito, mas eu acho estranho quererem que nós mudemos tudo dentro do nosso espaço. É a mesma coisa que ir a um italiano e eu querer, olha, não gosto nada deste menu, por favor, faça-me uma sopa de tomate com ovos escalfados. Não sei, acho que me faz um bocadinho de esta coisa. Nós temos tido vários problemas com veganos, precisamente. Não é problemas, mas é as pessoas vão aos nossos espaços e querem que nós tenhamos comida vegana, pratos veganos. É muito difícil para nós.
Pois para eu quem percebo. é Também é uma muito opção não difícil. ter, não é? É uma opção É não uma ter. opção não ter, mas somos criticados. Eu percebo. Não, eu percebo isso, Percebe? Somos O ir e fazer somos manifestações. duramente criticados e mal, não sei, acho que de uma forma errada. Agora, no que Mal toca, eu compreendidos, acho não que é? foi. Como? Mal compreendidos por não fazerem isso, estava a dizer. Exatamente. Agora, eu acho que faz parte do menu de degustação, faz ter todo o sentido em que eu não tenha 10 pratos com proteína animal. Acho que isso faz todo o sentido. Todo o sentido. Digo já que não vamos ter um menu vegano como opção, mas vamos ter um menu vegetariano como opção, porque aí sim nós conseguimos facilmente adaptar-nos e acho que faz sentido nesta questão de tendências e de adaptarmos também a determinados. Apesar de eu compreender, às vezes, eu acho que fica só um pensamento. Gostamos de refletir sobre isso e perceber porque é que as pessoas não se adaptam ao restaurante e é o restaurante que tem que se adaptar sempre às pessoas, Mas em muitas vezes. eu pegava nessa frase do gostamos de refletir sobre isso. Vocês gostam de refletir em geral, ou seja, há aí uma forma de pensar que vos dá prazer também nesse trabalho da cozinha, não é? Vocês gostam de discutir as coisas, pôr em causa, ir procurar outras coisas, é assim? É mesmo, nós sentamos muitas vezes na cozinha, muitas vezes paramos o que estamos a fazer, neste caso aqui na Marlene tem acontecido várias vezes, que não estamos a chegar àquilo que queremos, paramos o trabalho e sentamos e discutimos sobre para onde é que vamos e o que é que estamos a querer daquele prato, o que é se faz sentido, se não faz sentido. Há ali um trabalho muito de debate e de reflexão sobre o que estamos a fazer. Esperemos que valha a pena, porque é muito interessante. Eu gosto E quer explicar isso? Vamos então à questão das texturas, só para situar, portanto, o Andoni Aduriz, do Mugaritze, veio a Portugal, não sei dizer há quantos anos, mas há muitos já, e esteve no Peixe em Lisboa, onde falou desta questão das texturas e da diferença entre o mesmo sabor em diferentes texturas, como pode ser surpreendente o que vamos encontrar e como ele se torna diferente por causa da textura. Isso foi uma inspiração, não é? Foi. Na altura eu acho que já estava no Avenue quando isso aconteceu, quando ele veio a Lisboa e falou sobre isso. Claro que nós falávamos que ele levava aquilo a um limite muito, muito forte, ali um limite mesmo grande. Eu fiquei muito curiosa por aquela afirmação e por tudo aquilo que ele disse e fui fazendo alguns testes ao longo do meu percurso em relação a isso, mas foi realmente ali, foi uma luz que se fez no meu percurso e a verdade é que a minha cozinha mudou muito a partir daí, desde que eu ouvi e por isso é tão importante, o Miguel falava destes congressos, destes eventos, que também são um negócio, mas que são muito, muito importantes para nos servir de inspiração e para às vezes nós não termos medo de fazer aquilo que nós queremos fazer e dar-nos força para nós fazermos coisas novas e experimentarmos coisas novas, porque às vezes estamos muito fechados naquilo que aprendemos com as pessoas com quem trabalhamos, ficamos ali muito presos a toda a aprendizagem que tivemos e não vamos explorar coisas diferentes. E o Andoni tem uma capacidade muito grande dessa Muito inspiração, grande. é impressionante a quantidade de chefes que ele produziu para o mundo e a influência que teve nisso. Às vezes até mais, e agora eu lembro dessa foi super polémico esse ano em que ele fez isso em vários congressos, essa apresentação de que o importante agora era as texturas e não o sabor. Ele é um provocador, obviamente, e quando ele diz isso é precisamente para desconstruir e abanar consciências, quando o discurso dos chefes e toda a gente é sempre o sabor. Agora o que me interessa este ano é o sabor e as texturas. Deixa-me também só dizer, que eu acho que deves saber, que basicamente foi uma coisa que aconteceu nesse menu dele. Eu acho que nem foi em todos os pratos e no ano seguinte já não havia. E é engraçado, provavelmente influenciou-te mais a ti do que a ele mesmo, mas eu acho essa desconstrução do pensamento importantíssimo e acho incrível, acho
maravilhoso, mesmo que isso influencie as pessoas porque as faz parar, porque às vezes estamos tão mecânicos a fazer, não é? A rotina é tão mecânica que se não há de vez em quando alguém te diga uma coisa, pode ser polémica, às vezes até pode ser um bocadinho cretina, no caso dele nunca é cretina, é só o provocador, é muito... E eu não tinha noção disso, a Alexandra ontem já me tinha falado dessa vossa entrevista dela a ti, e acho engraçado isso como ponto de reflexão e de mudança, não é? Curioso, desculpa, está interrompido. Não, fizeste bem, porque vocês têm mais facilidade com as palavras, eu tenho mais facilidade com as mãos, né, a fazer comida, e acho que é isso mesmo. Eu na altura também fiquei assim, tipo, olha, mas este artista agora vem-me falar de... Eu própria também me senti, mas depois eu normalmente tenho esta reação de impulsiva, de não aceitar logo, mas depois vou para casa. Isto acontece-me com os clientes também, sabem? Às vezes os clientes dizem-me Mas que todos nós sabemos, conhecemos as tuas... Conhecem, não é? Pronto. Então eu sou impulsiva, mas pronto, deve ser genes do norte, não sei. Qualquer coisa que... Já tenho melhorado. Mais vale assim do que dissimulada. Não, isso nunca na vida. Mas, por exemplo, queres dar um exemplo de como é que se trabalha aí uma textura, uma coisa que vocês tenham, entretanto, eu sei que não é para revelarmos muito do menu, mas um exemplo de alguma coisa que tenha descoberto nesse processo de trabalhar as texturas. Olha, os termossos. Posso falar dos termossos, que é um ingrediente que me acompanha desde a infância. A minha avó vendia termossos na feira e de porta em porta. Por isso eu acompanhei o processo ao lado dela, ela não plantava não semeava os termossos, ela já os comprava secos e secava-os, cozia-os, demolhava-os e cozia-os a seguir e depois dava-lhe o aroma que ela queria na água. Era interessante isso. E, portanto, houve ali uma fase durante a minha vida que eu nunca mais liguei a termossos, né? Fiquei enjoada daquilo. Mas depois, quando mais velha, senti necessidade de ir buscar termossos e inclusive dar à minha filha, porque a minha filha adora termossos já. E como isto também, este espaço, o Marlene, é um espaço de memórias, portanto, faz muito parte do meu percurso desde que eu conheço a alimentação, inclusive a broa da minha avó, que também que mexeu comigo e que mexe agora cada vez mais. Acho que nós, à medida que vamos envelhecendo, temos muita necessidade de ir buscar coisas da infância. Já experimentamos muita coisa e temos necessidade de voltar às raízes, e a broa e os termossos estarão presentes neste menu. Agora tem a ver com a questão do termoço e de ser uma coisa tão de tasca, não é? De taberna, que nós gostamos de estar a conversar e a enfardar termossos uns atrás dos outros. Obviamente que aqui não vai estar dessa forma, mas o que é divertido na textura do termoço é precisamente aquele crunch, não é? Aquele crocante. E que é impossível fazer um puré, não é? Um puré completamente... Não é impossível. É? Não é impossível. É? E nós vamos provar isso neste menu. Assim, de ficar sedoso, quase como se fosse cremoso. Pois é, precisamente. Mas depois temos que ir buscar aquele crunch do termoço, que é muito importante. Eu lembro quando estavas com o Luís Baena, ele fazia já uma série de coisas com o termoço, não é? Deve ter sido, nós gostamos sempre. O Baena também me despertou. Primeiro, o Baena deu-me a conhecer o mundo dentro de Porto. Portanto, dentro de um restaurante em Lisboa, eu conheci o mundo pelos olhos e pelas mãos do Baena, tenho que dizer a verdade. Eu conheci muitos, aliás, acho que Lisboa conheceu muitos ingredientes através do Baena. Como o espadarte rosa, como o peixe dos Açores, que hoje em dia é tão falado. O Baena trouxe tudo isso e começou a divulgá-los de uma forma muito mais intensa do que qualquer outro chefe na altura. E com ele eu aprendi muito a importância destes produtos e valorizá-los muito e desconstruí-los e manter aquilo que é bom. Eu acho que o termoço passa por isso, por manter aquela crocância, mas a textura na boca, quando se esfarela, não é espetacular. Portanto, não é. Nós estamos entretidos em conversas e cervejas e outras coisas, não damos tanta atenção. Só nos sabe bem
aquele sal, não é? Aquele sal que ele tem e Claro. aquele rebentar ali da casca. E é um bocadinho por aí. As texturas são muito importantes para provocar, primeiro para nos desafiarmos a nós, transformar um produto tão difícil, que é o tremoço, tão simples, mas é dos mais difíceis de trabalhar, principalmente a textura. E pronto, é um exemplo que eu posso dar aqui e que vai estar no Marlene e pronto, é isto. Então, se calhar, nós temos algumas imagens do Zoom Zoom, porque ainda não temos propriamente imagens, temos um ou dois pormenores só que não revelam como é que é o Marlene, vírgula, mas temos do Zoom Zoom algumas. Portanto, podemos falar só um bocadinho dessa diferença entre os dois, ou dessa complementaridade, no fundo, entre os dois? Sim. O Zoom Zoom é um sítio agitado, onde queremos música alta, onde queremos muita cor, muito barulho entre as pessoas, entre os comensais, entre quem está a desfrutar. E o Marlene é um sítio mais intimista, muito relaxante, que é assim que nós queremos ter, que seja um momento de partilha, ainda assim, e por isso nós temos a cozinha completamente exposta no Marlene. Há uma partilha primeiro daquilo que nós fazemos, dos pratos, portanto não está escondido atrás de portas aquilo que nós fazemos, portanto vai ser tudo, ou muitas coisas vão ser feitas à frente dos clientes. O Zoom Zoom tem uma cozinha também à mostra, mesmo assim acho que não tanto como o Marlene. Nós no Zoom Zoom temos vindo ao longo deste ano e quase um ano e meio a fazer, nós temos sempre sugestões do dia no Zoom Zoom, e nós temos vindo a fazer experiências, obviamente, para o Marlene, porque nós queríamos estar ali a seguir um pensamento, e o Zoom Zoom serviu para isso. E nós agora queremos, quando o Marlene abrir, queremos que o Zoom Zoom, de certa forma, fique um bocadinho mais, menos criativo, podemos dizer, um bocadinho mais conforto. Então quer dizer que aquela carbonara que eu comi lá no outro dia de Lula era uma experiência comeu para o lá, Marlene? era uma experiência, era sim senhora. Não, o meu filho adora aquele espaço entre os sofás, ao contrário das outras pessoas que quando estão lá fez lá para dentro. levam ali uns calduces dele, então nós temos que chegar lá e comer em meia hora. Mas não era de Lula, era choco. Era choco, certo. Era choco, mas poderia ser Lula, é só porque o choco tem ali mais altura, não é? Sim. No seu esparguete. Mas essa, por acaso, essa carbonara vai sair, e a primeira carbonara que nós fizemos foi no Avenue, uma carbonara d'aipo. Esse prato já veio ao longo dos tempos a ser desenvolvido. É engraçado que fazemos um pil-pil com choco, com as cabeças do choco, que aquilo não tem nada de lactose, nem nada de manteigas, nem nada de... Aquilo é a gelatina. É a gelatina do choco. Acaba por virar. Dos tentáculos do choco. E depois é feito com azeite, como é o bacalhau, e é emulsionado, assim como é o pil-pil de bacalhau. Portanto, é este tipo de coisas que nós vamos fazer no Marlene também. O Zoom Zoom, nós queremos que ele vá para o lado... eu acho que o Zoom Zoom, ao longo deste tempo, nós percebemos que as pessoas tinham um bocadinho de dificuldade em perceber alguns pratos daquele espaço. Nós quisemos ter ali um bocadinho de cada. Portanto, o Zoom Zoom tem um arroz de pato no forno, tem um arroz de bivalves, tem um corn dog. Já não tem, mas... E às vezes é difícil para quem vai ao Zoom Zoom e a expectativa é de que encontre uma cozinha tradicional. Sendo que eu não entendo muito bem, porque só logo do nome e do próprio espaço não remete a isso, mas eu entendo. E cada vez mais há esta mistura. Por exemplo, no Ofício, que eu acho um restaurante que é ainda pouco conhecido em Lisboa, não é? Agora não esqueci. Tens uma série de pratos, muita influência mexicana, espanhola, basca e tal, e depois de repente tens um arroz de forno
pode parecer uma coisa assim meio estranha ali, bem clássico, mas depois feito como chefe, com bom caldo e isso tudo. Essa mistura, curiosamente, é cada vez mais usual. Ainda ontem estava a ler uma crítica do Pete Wells no New York Times ao restaurante do Dani Garcia, que quando ele tinha lá entrado em 2013 era só as verificações e que agora tinha feito uma série de pratos muito clássicos, quase de tasca do sul de Espanha, não é? E ao mesmo tempo podes misturar isso com um coquetel, acho que cada vez está mais batido, é como quase na decoração das casas, não é? Podes misturar uma coisa clássica com uma tradicional e outra moderna. Felizmente também E no caso... ter algum conceito e alguma linha condutora, obviamente. Mas, Porque no caso da Marlene, desculpa só este ponto, no caso da Marlene, depois há o espaço o espaço na Ribeira que é puro e duro tradicional, não é? Sim. Mas tradicional sim, mas... também sempre com um twist. Sim, não é? Claro, porque eu não tenho as travessas de barro, porque eu não tenho aquele aspecto rústico dos nossos restaurantes. Então acho que também nós temos que nos saber localizar e adaptar ao sítio onde estamos. Não é? Acho que isso é importante e eu também gosto. Eu gosto de todo o processo que acontece num restaurante, não estando só... o meu trabalho no restaurante não é só de elaborar menus e treinar equipas, é muito mais que isso. Eu faço parte de toda a equipa, de toda a parte logística e de design do próprio espaço. Sou eu que escolho os materiais, sou eu que escolho as cores. Claro que tenho uma equipa a trabalhar e que me vão orientando vão-me mostrando coisas mas eu gosto de estar envolvida em todo o processo da arquitetura, da decoração. Marlene, isso é uma coisa interessante estares a dizer e que eu queria também perguntar, porque é uma expectativa. Aliás, ainda no último episódio o Rui Sanches também falava um bocadinho disso, que era uma das coisas, porque é que o Tapisco não tinha falhado no Porto, as pessoas iam lá na expectativa de ver o Henrique Sá Pessoa e ele não estava lá, quer dizer... Num restaurante que se vai chamar Marlene, não é? Ou seja, eu estava a ler uma entrevista tua na Time Out quando perguntavam se eras mais cozinheira ou mais chefe. E tu dizias, isso é uma pergunta que me deixa muito dividida, porque de facto eu acho que no teu ADN és cozinheira, mas é obviamente que é chefe e cada vez mais hoje, e é natural, com vários passos, que é mais esse o lugar que ocupas. Ou seja, de às vezes não estar sequer no dia-a-dia do passe, não é? Agora, num restaurante que se faz que é de autor, com poucos lugares, com a cozinha toda à vista e que se chama Marlene, é uma responsabilidade acrescida quando não estás, não é? Ou pelo menos no início, não é? Como é que vai gerir? E tens já me têm feito essa pergunta ultimamente, de como é que eu vou gerir isso. Primeiro vou raptar a minha mãe lá de cima do norte, para vir cá para baixo tomar conta da neta. Porque, como sabem, eu e o João somos um casal da gastronomia e tentamos dividir aqui o João Sá, do Sala, só para quem esteja a interrogar-se. Sim, nós temos um projeto família também, por isso é que nós vamos dividindo aqui todos os dias há uma correria, sem dúvida. Há muitas Vocês moram fora de Lisboa, não é? Como? Vocês moram fora de Lisboa, não? Não, nós moramos no Arieiro. Ok, eu achei que moravam... Meu Deus, não, exato. Eu já moro em Lisboa há uns 10 anos, mais ou menos. Não sabia, achava que era... Sim, tenho os meus sogros em Sintra, também atravessar a C19 não é espetacular, ir e voltar não dá. Então fica muito a cargo de nós os dois no dia-a-dia, eu mais à noite, estou em casa com a minha filha mais vezes à noite, mas acontece muitas vezes, nesta semana a Isabel passou grande parte da semana comigo, a minha filha, no restaurante. Portanto... aquilo ela também já é uma segunda casa para ela, não há nada a fazer. Já um quarto no economato para ela. Já aconteceu em eventos ela dormir no chão, numa cama improvisada. Portanto, é bem provável que isso vá acontecer ali no Marlene. Digo já, que ninguém me critique, porque eu cuido muito bem dela. Está bem, ela come a horas, estuda, anda na escolinha, mas faz parte de uma família de cozinheiros. Exato, uma coisa engraçada já agora. Sítio, não é? Se fosse no sítio, estava com você atrás, por isso. Exato. Uma coisa engraçada que agora estou-me a lembrar de uma conversa com o João, precisamente por causa
da influência que a vossa filha teve, pelo menos no caso dele, em alguns pratos, alguns ingredientes que ele começou a explorar, e até a questão dos legumes e tudo isso. A terem uma filha acabou por também ter algum reflexo na vossa forma de olhar a comida, não é? Completamente, completamente. Mudou muita coisa desde que tivemos a nossa filha, muita coisa mesmo. Coisas boas, coisas más. Eu muitas vezes é muito difícil no meu caso, muitas vezes estar em casa e sentir que queria estar no restaurante, porque é muito difícil esta questão de gerir o facto de ser mãe e ser chefe de cozinha ou fazer parte de uma equipa, porque as equipas são como nossas famílias, são como nossa família. Nós, se não estamos com eles ali, sentimos-nos deslocados e é muito complicada esta gestão. Mas no que toca aos produtos usados, o João sentiu-se mais influenciado. Eu sou muito teimosa em determinadas coisas, eu não sou tão influenciável nisso. Eu faço um bocado as coisas como eu quero e não tanto em função daquilo que. Tudo bem, a Isabela tem uma alimentação muito simples e nós tentamos dar-lhe algo muito de comida portuguesa de casa, tanto que ela em casa come como se fosse a minha mãe a cozinhar ou como se fosse a minha avó, porque nós queremos que ela leve essa educação. Mas a Isabel vai connosco, por exemplo, a restaurantes com estrelas Michelin e come aquilo que nós comemos. Portanto, eu não senti. O João, sim, na questão dos legumes, porque o cuidado de equilíbrio, o cuidado do equilíbrio de saber que estava a dar-lhe todos os nutrientes e vitaminas é muito importante, mas eu separo um bocadinho mais as coisas no que toca eu quando estou no restaurante é como se eu vestisse uma capa, um lado muito mais profissional. Quando eu estou em casa, o meu trabalho fica lá. Eu gosto de ter algo muito mais simples no meu dia a dia em casa. E por isso separo as coisas, acabo por não deixar, não sou tão influenciável nisso. Sou mais com o que se passa no mundo e com as tendências do que propriamente com aquilo que a Isabel gosta no momento, e as crianças vão evoluindo, há coisas que eles gostam quando são bebés ou até aos 2 anos, e vão mudando, gostam de determinadas texturas, depois vão mudando, já não gostam, estão em constante mudança. Se eu andasse a mudar a minha cozinha de acordo com isso, meu Deus, eu ficava um bocado baralhada. Então, no meu caso, não me influencia tanto. Olha, e já agora vimos há pouco passou uma imagem, não é? Em que tu estavas com a Gabriela Marques, que é a sommelier, vai ser a sommelier? É a sommelier do Marlene. Sommelier. Sim. Pois já nós, pronto, estamos aqui já a falar é. como se o restaurante não abrisse, mas já está a funcionar. E isso também é interessante, não é? Temos, no fundo, tu tens sido massacrado ao longo dos tempos por causa da questão de ser mulher, ser chefe, etc. Não é? Eu disse há pouco, é uma questão que começa a ser cada vez mais normal, mas que durante uns tempos era sempre Marlene aparecia e essa pergunta era inevitável, mas agora também há esta curiosidade de serem duas mulheres aqui, a chefe principal e a sommelier serem duas mulheres. A escolha da Gabriela, como é que foi? Eu também busquei isso. Eu quando comecei a procurar a equipa de sala, eu comecei logo a lista das sommeliers portuguesas, mulheres, comecei a 8. A Gabriela foi a primeira, por incrível que pareça, e ela acreditou logo no projeto desde o primeiro dia. Não me deu respostas, obviamente, no início, mas ficou ali muito, muito presa ao que seria o projeto. E passado uns tempos, e nós assim fomos entrevistando, fomos falando com outras pessoas, mas a nossa ligação foi imediata. E por isso eu estou muito feliz com a Gabriela, com toda a experiência que ela traz do Ritz e do Feitoria e outros sítios que ela tem uma grande bagagem no que toca a restaurantes podemos dizer, de luxo, de fine dining. Era importante para nós também termos esse lado
da sala, que é sempre uma grande preocupação, é sempre uma grande preocupação, que eu acho que é a primeira e a última imagem, não? Nós sabemos que é a primeira e a última imagem é quem nos representa ali, e ter alguém, para ela também é um desafio, porque ela vem do Ritz, não é? Como alguns de vocês sabem, onde é um sítio super clássico, com muita formalidade ou com alguma formalidade, e o Marlene não vai ter muito disso, não é um sítio nada clássico, é um fine dining mais descontraído, e para ela também tinha a necessidade de fazer algo fora da sua zona de conforto, e por isso ela também ficou muito, muito motivada com esse facto. Mas tem aquele lado de um bom serviço de qualidade que nós queremos, E que ela eu tenho a certeza vai ter que vai se preparar corresponder. depois vai ter que se preparar para ter lá o Miguel a perguntar se tem este vinho ou aquele mais Olha, Miguel, desconhecido, digo-te mas já, ela diz que só sim, vinhos ela diz que portugueses. Só vinhos Nada contra, portugueses, nada contra, só vinhos portugueses para já, porque a nada contra, vertente, nada contra. contra. Nós sabemos que os vinhos naturais portugueses ainda precisam de evoluir um bocadinho. Meu Deus, já me estou Isso aí aqui a pôr a já pé. São opiniões, não é? ficas mais limitada, se queres ter esse tipo de vinhos, ficas mais Não, limitada não. se só tens vinhos portugueses, porque, por exemplo, os brancos chegam a maio acabam, porque há uma procura tão grande, tão grande, tão grande, que acabam. Mas pronto, mas eu já chateava antes o João Piquetti, quando ia lá no Zoom, por isso irei sempre fazer isso não há hipótese. O Piquetti era o nosso primeiro, foi o primeiro, Sim, o Piquetti fazia parte desse projeto, entretanto decidiu que estava farto queria fazer algo mais virado aí para os vinhos Olha, orgânicos. estavas a falar disso, é engraçado, porque só um off-topic aqui. O lugar onde o João está agora, que é o Senhor Uva, não é? Que é um dos sítios agora mais badalado, dos vinhos naturais e isso, é engraçado como um sítio que é o mais informal possível, é uma coisa meio esconsa, que se desce, não sei quantos, e tem certos aspectos no serviço que poderiam ser de fine dining. No sentido do bom serviço, ou seja, o bom serviço adapta-se aos espaços, mas um bom serviço é preciso. Talvez eu desconte isso numa tasca de 10 euros, mas um bom serviço acho que é bom haver, seja independentemente. Em todo lado. Exato. E há coisas que nós gostamos. Eu gosto de lá ir e que me saibam apresentar o vinho e isso. Ou não precisam é de me vir com todos os salamaqueques e pela esquerda para a direita. Sirvam pelo lado que for mais confortável ao cliente e também a eles. Não há nada pior que uma pessoa contorcer-se toda para conseguir servir o prato ou o vinho do lado teoricamente correto, não é? Eu já nem sei se é o direito ou se é o canhoto, ainda por cima confundo sempre. Olha, também não me perguntes, porque eu não ligo muito também a isso. Eu, tanto quanto percebi, a Gabriela vai ter uma carta que equilibra as duas coisas, ou seja, vai ter alguns valores mais seguros e mais tradicionais em termos de vinhos, mas depois diz que quer muito também apostar em pequenos produtores, em projetos menos conhecidos e, portanto, também que surpreendam as pessoas, não é? E vai ter uma harmonização. Isto foi, enfim, uma conversa rápida, o que ela deu a entender que ia ter coisas que nós, se calhar, ficaríamos agradados de conhecer por serem menos conhecidas. Às vezes esse tema, o que eu às vezes digo quando falo desse tema com os chefes é assim, se preocupam tanto em ter um determinado produto mais artesanal como alimento, não é? Como ingrediente de alimento, porque é que não há de haver essa preocupação no lado dos vinhos? Ou seja, se não usas uma cenoura industrial para servir ali, porque é que has de servir um vinho industrial? Porque é que o pensamento não é idêntico? Estou a dizer isto porque este é o pensamento que cada vez encontro mais nos restaurantes, que se encontravam mais nos restaurantes lá fora e felizmente que cá também. Isso não implica que não possa haver, obviamente, vinhos de grandes empresas, como não implica que vais comprar alguns produtos a abastecedores maiores, não é? Claro. Bem, mas eu acho que aí a questão é a mesma como que falávamos há pouco da carne e as coisas não têm que ser radicais, não é? Nós não temos que ter, aqui só há vinhos naturais, aqui é só vegetariano. Eu acho que o que estamos a fazer é um caminho positivo, na minha opinião, para uma coisa mais... Pode haver, não tem que ir todos nesse sentido.
Ou seja, a pessoa tem que sentir essa convicção também. Eu Sim, não sim, gosto daquilo. muito quando é fake. Ou seja, se de repente é assim, tipo, a pessoa não está aí, não acredita naquilo, vai naquilo porque é uma tendência, é uma moda e não pode perder. Eu até percebo que queiras ter 2 ou 3 vinhos desses para corresponder a isso, como tens um prato vegetariano ou vegano ou uma coisa assim. Mas não tem, de facto, toda a gente de ir atrás. Agora, acho que é bom haver alguns lugares que as pessoas têm essa convicção e fazem só isso. Mas não têm que ir todos atrás. Agora, acho que é importante haver essa opção. Há situações em que eu prefiro beber uma cerveja se não tenho um vinho que me agrade, mas também não fico ali a protestar por não ter. É simplesmente, olha, registro não tem. Tá bom, Água das Pedras, uma Pellegrina, agora que é o patrocinador já não é Água das Pedras. Não, acho que é mesmo Olha, isso. nós vamos ter que passar em breve para as nossas sugestões, de que só queria perguntar uma coisa para finalizar à Marlene, que era isto, vésperas de abrir um restaurante novo, é uma nervoseira muito grande. Como é que, como é que se vive isso? São algumas noites sem dormir, não é? Mas a verdade é que vai melhorando um bocadinho com a idade, sabemos respirar melhor e tal, mas a ansiedade surge obrigatoriamente, não é? Porque também ao Qual sentir. é o maior medo? Eu vejo às vezes aqueles cantores, imagina, que têm dezenas de anos de palco, mas todos os dias, sempre que sobem ao palco, ficam a tremer que nem varas verdes. Qual é o maior receio antes de entrar no palco, nesse palco, que no fundo também é? Neste caso concreto. Acho que é a crítica, não é? Acho que é as pessoas não gostarem, não estarem totalmente a expectativa, não é? É gerir essa expectativa que as pessoas levam e nós sermos capazes de corresponder a ela. Portanto, acho que é isso, acho que é mais isso. Nós, independentemente de estarmos, nós estamos seguros daquilo que estamos a fazer, já provamos aquilo 500 vezes, já fizemos aquilo, já temos a certeza mais ou menos do que estamos a fazer, e não é mais ou menos, mas pode não. Nós gostamos que as pessoas gostem do nosso trabalho, não é? Que Há gostem opiniões mais válidas do que outras? Como? Há opiniões mais válidas do que outras? Não. Para mim, não. Para mim, quer dizer, os clientes, para mim, a opinião dos clientes é mais válida do que todo o resto, porque são eles que sustentam o nosso negócio, os nossos sonhos, são eles que fazem com que nós continuemos e no meu caso, se não tivesse clientes, nunca na vida teria um negócio. Portanto, Mas dentro dos clientes há pessoas que sabem criticar com o maior fundamento e há outras simplesmente que não gostam, não é? sim, há clientes habituais, por exemplo, o Marlene vai abrir, nós vamos fazer um soft opening para clientes habituais de teste, digo já, aqui, antes de abrir ao público em geral. É o que todos fazem. É o que Há muitos clientes, fazem. sim, há clientes que são de há muitos anos e que vão estar lá antes de qualquer outro cliente. Portanto, para nós acaba por ser mais válido a opinião destes clientes que nos seguem há muitos anos. Portanto, sim, mas depois no dia a dia é aquilo que eu disse há bocado, se há uma crítica, nós podemos ali na frente do cliente se calhar engolir o sapo ou muitas vezes dizer não concordo, eu já disse não concordo, mas eu aceito, mas depois eu vou para casa e nunca me passa ao lado uma crítica de um cliente, nunca. Eu vou sempre pensar sobre aquela crítica e de onde é que aquilo Se faz sentido ou não? se faz sentido ou não. E no início até do Zoom Zoom, que foi uma altura muito difícil, apesar de nós termos a casa cheia e tudo isso, mas eu não fico satisfeita só com isso, eu sou mais dura comigo e com as coisas que eu faço do que os clientes são connosco. Agora perdi-me no pensamento, parvoíce, estupidez. E eu estava a dizer que em relação O Zoom foi difícil no início, estavas foi a dizer difícil e a crítica, eu tinha que ir para casa e perceber porque é que aquilo não estava bom e porque é que havia uns que gostavam muito e outros que não gostavam nada.
isso fazia-me, eu queria que o Zum Zum fosse mais consensual, porque é um sítio com volume, né? com muitas mesas, precisa estar com muita gente todos os dias para ser sustentável, e eu precisava de ter uma cozinha mais consensual, ou uns pratos mais consensuais, porque é mesmo assim, eu sou cozinheira, sou chefe, mas sou empresária e tenho que ver as coisas dos vários lados. Tenho às vezes é difícil, porque tenho aquele orgulho de cozinheira, dizer assim, eu sei que está bem assim, e não sei o quê, mas depois tenho que olhar para o lado do empresário e perceber porque é que aquele cliente criticou, e isso faz E há outra sentido. coisa também que às vezes é assim, que é a tal tão importância falada da consistência, não é? E às vezes acontece que há dias que as coisas não saem tão bem, não é? É verdade. E às vezes até podemos estar lá, outra vez podemos não estar, quer dizer, e eu acho que muitas vezes as coisas passam por aí também. Que Por naquele dia, acaso, quando às vezes não, o que é, naquele dia não estava como costuma estar, ou até às vezes nós não estamos também tem a ver com isso. O nosso palato não é sempre igual, a nossa disposição não é sempre igual, um barulho às vezes irritante aqui pode-nos tirar um bocadinho também. Por isso acho que há várias coisas, e penso que pode ser também às vezes um pouquinho de cada, sobretudo num restaurante mais de volume, não é? sim, Num sim, fine dining também pode acontecer isso, nota-se muito mais, acho que o risco é muito maior. é verdade. Olha, eu acho que nós temos que passar para as nossas sugestões. Acho que já ficámos aqui todos com água na boca a pensar Pois foi. nos tremoços e noutras coisas que a Marlene vai ter, mas temos que ir às nossas sugestões à rúbrica Hoje há, amanhã não sabemos. Então, Marlene, que sugestão é que tem para nos deixar? Eu tenho algumas, mas em termos de, se falarmos num então. restaurante português, há pouco tempo eu conheci o Fava Tonka, por incrível que pareça, é um restaurante que já existe há alguns anos, se calhar o primeiro vegetariano à série em Portugal, e nós tivemos aqui não já sei no programa não sei se o Terra aqui ali. Por acaso, o Arco é primeiro aqui em Lisboa. O Favaton que existe mais ou menos à mesma altura, não é assim tanto tempo, é ali um ano antes da pandemia, um ano e meio. Não. Eu sei que foi um restaurante sobre o qual eu escrevi antes da pandemia. Miguel, o Fava Tonka existe há bem mais tempo, há mais tempo que o Bom, não Arco. interessa agora, Mas pronto, mas é um bom coisa para tu ires estudar, porque eu própria também o fiz. Aliás, acho que o João Alves do Fava Tonka, do Arque, esteve quase para ir trabalhar para o Fava Tonka. É fácil de ver, depois vemos isso. O Fava Tonka é um restaurante vegetariano em Matosinhos, e que faz um trabalho incrível com legumes e derivados do leite, obviamente, e ovo. Então, é vegetariano e queijo, e trabalha também muito com fermentados, e sabe aquilo que está a fazer, é muito sazonal, é incrível, é um restaurante incrível em que nós não sentimos mesmo necessidade. Eu que gosto muito de peixe e de mariscos, não senti, é uma experiência que eu acho que todos nós deveríamos de ter, para quem quiser ter. Acho que é aqui um. Foi o nosso convidado aqui do Pratos Limpos, não é? Nos episódios Foi anteriores, o Nuno. convido a ver. O Nuno trabalhou comigo, eu não sei, foi uma descoberta gira. Eu e o Nuno trabalhámos juntos no Sheraton do Porto. Sim. Há 20 anos atrás. Ele estava a começar, foi estagiário, aliás, e depois seguiu o caminho dele, e foi muito bom também recordar essa altura. E em relação a livros, eu falei do livro, eu tenho estado muito atenta ao que se está a fazer em questões de livros, até porque eu gosto de ver coisas novas e ter uma certa inspiração no que se faz aí. Eu estive no Mirazur antes do Covid começar, em janeiro de 2020, eu fiz uma visita ao Mirazur. O chefe, está-me a faltar o nome dele. É exatamente, o Marco. Ele fez questão de nos oferecer o livro dele na altura, e eu nunca tinha olhado para ele, na verdade, porque eu fiquei tão. Não queria perder aquilo que eu tinha. Os pratos, eu lembro-me quase todos os pratos que eu comi lá,
e a influência dele, que ali a zona onde está o restaurante É ao lado da está, Itália mesmo. está mesmo ao lado de Itália. Dá-se uns passos e estamos em Itália, e a influência que ele tem ah, do sul da América, da França, da Itália, é uma cozinha muito, muito interessante, muito gira. Eu gostei, acho que tem ali, os portugueses podem se inspirar na cozinha dele, porque há ali muitos dos produtos que ele usa, existem em Portugal, e eu gostei bastante. Acho que ele agora fez umas obras profundas no restaurante. Acho que Sim. precisava, porque aquilo por acaso tinha aquele ruído que não é muito bom num restaurante daquele nível. É a única crítica que eu posso fazer. Agora, no que toca à cozinha e aos sabores, a cozinha acaba por ser uma cozinha fusão, não é? Portanto, há ali muitos sabores misturados e eu gostei muitíssimo. Estive a ler o livro dele todo, agora de uma ponta à outra, e o trabalho que ele tem, e pronto, conhece-se ali, fica-se a conhecer um bocadinho o percurso dele, e é muito, muito rico. Se calhar esta é a sugestão que eu deixo. Obrigada, muito obrigada, Marlene. Eu vou falar de uma iniciativa nova, que é o Lisbon Insiders. Houve o lançamento do guia, está à venda já, é um guia sobre espaços em Lisboa um bocadinho mais... não estamos nem no patamar do fine dining, nem no das tascas, estamos aqui em negócios muito personalizados, com pequenos restaurantes, pequenos hotéis, coisas com muita identidade. E isto parte de uma iniciativa de uma franco-venezuelana que está a viver em Lisboa, a Stephanie Ponce, que há um ano começou a fazer uma página de Instagram e depois foi ganhando sucesso e isso transformou-se neste projeto muito maior, que agora tem um guia e teve uma cerimónia de entrega de prémios a vários restaurantes, muitos deles que nós já falámos aqui, e outros que também são... Eu fiquei com uma lista de coisas que ainda não conheço e que quero conhecer. Portanto, pronto, o guia dá-nos essas pistas. Miguel? Olha, há bocado estávamos a falar de vinhos, isto pode parecer ser um bocado americanizado, não sou, mas eu sou um grande fã, obviamente, do New York Times e acompanho muito a parte não só de gastronomia como de vinhos, sobretudo o Eric Asimov, que escreve sobre vinhos e que escreveu agora neste final de março sobre 10 castas do mundo desconhecidas fora do seu país ou do seu meio. Isto um bocadinho contra aquela tendência que foi muito do Robert Parker, que era tudo Cabernet, Pinot e Chardonnay. Entre essas 10 castas está a Baga da Bairrada, que ele faz questão de dizer, obviamente, que é uma casta desconhecida nos Estados Unidos, mas obviamente na zona da Bairrada, que é mais conhecida, e dá como exemplos os vinhos da Filipa Pato e de um ou outro produtor, da Nipor, que como são vinhos que hoje dão à Baga também uma imagem um pouco diferente daquela ideia de um vinho de muito agreste que precisa de 10 anos a envelhecer. Isso não é necessariamente assim, e tal no passado também chegou a não ser, e estão agora a ser recuperados. Pronto, vem no meio de outras castas também francesas que desconhecia, outras, inclusive da Arménia, da Grécia. Eu vi ali o Areni a passar. Tudo isto acho que enriquece quem gosta de vinhos e felizmente nós cá temos também acesso a muitos destes vinhos estrangeiros. E o ter acesso a estes vinhos estrangeiros é bom, às vezes, nem que seja para, afinal, pormos os nossos em perspectiva. O que eu não gosto é quando nós dizemos que somos os melhores do mundo e desconhecemos o mundo. E é muito interessante, e temos excelentes importadores deste tipo de vinhos mais artesanais, com estas castas mais desconhecidas, e aí acho que é muito bom para conhecermos os nossos também depois. E é isso. Ótimo, fantástico. Portanto, temos Fava Tonka, Mira Azur, guia de restaurantes Lisbon Insiders, artigo do New York Times e castas do mundo e a Baga portuguesa, e, sobretudo, o novo Marlene para conhecer. Obrigada a todos, obrigada Marlene, obrigada Miguel e até breve. Eu é que agradeço, muito obrigada. Até a próxima, no Marlene. Assim espero, assim espero. Obrigada. Obrigada.
mostre o mundo a preto. Há quem mostre o mundo a branco. Nós mostramos o mundo como ele é, complexo, múltiplo e a cores. Eleja o público. Assine o mundo plural.